Vamos lá, Romanos capítulo 12, 9 a 19. Estamos já 4 domingos falando sobre amor, sobre relacionamento, prática do amor. Romanos 12, 9 a 11 diz assim: o amor, vou ler aqui nessa versão: o amor seja sem fingimento, odiai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais descuidados do zelo, sejam fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejam orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, viver em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e ele vem trazendo exortações práticas, recomendações de como deveria ser o viver diário deles. E o doutor John Stott, grande teólogo, escritor de inúmeros livros, ele pegou esse texto de Romanos 12, a partir do versículo 9 seguinte, e ele fala dos ingredientes do amor. E o primeiro deles é a sinceridade. Está no texto: o amor seja sem hipocrisia. A palavra grega é anipócritos, isto é, sem hipocrisia. Hipócrites, que era o ator que participava de um drama, de uma peça. No entanto, a igreja não pode transformar-se num palco. Afinal, o amor não é teatro, o amor é parte real e vital da vida da igreja. Então, a primeira palavra do apóstolo Paulo, a sua recomendação é sinceridade. Isto é, nós precisamos decidir viver sem máscaras. E viver sem máscara implica em tratar os conflitos, implica em resolver problemas, implica em fazer consertos. A segunda palavra é discernimento. Diz assim: detestai o mal, apegando-vos ao bem. O cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Isso é, ele deve amar o bem e abominar o mal com a mesma força, com toda a força da sua alma. Precisa sentir aversão e repugnância ao mal. Não pode ser uma pessoa amorfa, insípida, sem tempero, sem sal, tanto faz como tanto fez. Não. E vivemos dias que será preciso assumir de fato a sua identidade em Deus, porque só ficará em pé quem de fato estiver firme em Deus. Não pode ficar em cima do muro, ele precisa se posicionar. A terceira palavra é afeição. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor.
Eu estava ouvindo essa semana uma ilustração. Pastor terminou o culto e um jovem chegou perto dele e falou: pastor, eu vou sair da igreja. E ele disse: por que você vai sair da igreja? Porque o povo aqui é falso. O povo fica falando mal uns dos outros. É um monte de confusão, é um monte de contenda. Aí o pastor disse assim: ok, mas antes de você sair, eu quero te dar uma tarefa. O que é, pastor? O pastor pegou um copo, encheu de água, entregou ao menino e disse: eu quero que você percorra toda essa igreja sem deixar cair. E ele foi com todo cuidado, andando, percorreu a igreja todinha, banco por banco, ou cadeira por cadeira, ou corredor por corredor e tal. Depois chegou perto do pastor, ele estava doido para sair, ele queria a bênção, então ele não podia perder o desafio de cair água do copo. Quando ele terminou, ele chegou ao pastor e disse: está aqui, não caiu nada. Aí o pastor perguntou: mas por que não caiu nada? Ele disse: sim, porque eu tirei os olhos das pessoas, eu coloquei no copo com água, eu não podia me dispersar, eu não podia dividir a minha atenção, eu não podia olhar para as pessoas, eu tinha que olhar para o copo com água, porque senão a água iria cair. Quem entendeu a lição? Então tire os olhos dos outros, olhe para Jesus, olhe para a sua própria vida. Pare de ver cisco no olho dos outros enquanto tem uma tora, um pedaço de pau no olho da gente. O laço do diabo é que a gente fica assim. Você pode ver, toda pessoa que está gelada espiritualmente, que está fria espiritualmente, que está distante espiritualmente de Jesus, ele tira os olhos de Deus e ele começa a olhar as pessoas, começa a olhar problemas. Ah, não está bom, isso não está bom, aquilo não está bom, tem hipócrita, tem isso, tem aquilo, tem pecador, tem isso, tem mais aquilo, não sei o quê. E começa a olhar para o problema das pessoas e preste atenção. E sabe aonde ele mais olha, onde ele tem mais facilidade de identificar? É o seu próprio problema, a sua própria luta na vida dos outros. Você já viu gente que pega no pé de todo mundo por causa do risco de queda moral sexual? Vira aquela confusão e briga e não sei o que, tal. Quase sempre é onde é a luta da pessoa. Então isso é, eu não posso e também não pode. Aí passa um tempo, depois você vê cair exatamente no mesmo lugar, aonde ele ficava atirando pedra em todo mundo. O grande laço do diabo é que a gente tira os olhos de Jesus, tira os olhos da cruz e coloca os olhos nas pessoas. É preciso entender que a igreja é um hospital. Se a primeira palavra é filadelpíria ou fíria, que descreve o amor fraternal, ou seja, o amor de irmãos e irmãs uns pelos outros, a segunda palavra é filostorgos, que descreve a afeição natural que sentimos pelos nossos familiares, tipicamente o amor dos pais para com os filhos. Ambas as palavras eram aplicadas a relações de sangue dentro da família humana. Então, se o apóstolo Paulo está usando as mesmas palavras nesse versículo, amai-vos cordialmente, está falando de um amor fraterno, está falando de filéu. Aí no mesmo versículo, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, ele repete a palavra, porém com outro significado no grego. A ideia é que nós somos a família de Deus e, portanto, nós devemos considerar amar uns aos outros. Os dedos da nossa mão não são iguais, assim é a nossa casa, a nossa família. E domingo passado eu falei que Deus levanta, nós somos todo mundo dentro de uma caixa de ferramenta. E que nessa caixa de ferramenta tem serrote, tem martelo, tem mais o quê? Tem mais o quê? Lixa. Lixa. Tem um monte de coisa, mas tem lixa. Que nós somos lixa na vida uns dos outros e que Deus levanta gente que é lixa na nossa vida.
Para quê? Para nos ajudar a crescer, ajudar a amadurecer, ajudar a suportar, ajudar a amar, nos aperfeiçoar no amor. Nós somos diferentes. E nós precisamos entender isso e celebrar isso. Então a igreja não é o lugar das pessoas, olha, gente transformada de uma vez por todas, livre de todos os problemas, só a eternidade. Nós vamos sendo transformados de glória em glória até chegar no céu. E quando lá chegarmos, aí é todo mundo transformado. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos lixa na vida uns dos outros. A outra palavra é honra. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor na família cristã deve expressar-se em honra mútua, assim como em afeição mútua. Honrar, falar bem, abençoar. Nós precisamos deixar as práticas carnais, mundanas, e nós precisamos abençoar os irmãos, porque isso é uma semente. Se você honra, se você fala bem, e você está lançando semente, Deus vai levantar gente para falar bem de você, para honrar você, para abençoar você. Se você fala mal, levantarão milhares para falar mal de você, porque a colheita é sempre maior do que a semente plantada. Se você amaldiçoa, a sua colheita será muito abundante de maldição. A próxima palavra é entusiasmo. No zelo não sejam remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. O versículo se inicia com o apóstolo Paulo nos orientando para que nunca nos falte zelo. A palavra zelo quer dizer dedicação ardente, paixão, cuidado, interesse. Então diz, no zelo não sejam remissos. Então decida cuidar, decida se importar, decida ter interesse. Relendo o texto com esses significados, nós temos: nunca lhes falte a dedicação ardente. Dedicação ardente. Nunca lhes falte a paixão, nunca lhes falte o cuidado, nunca lhes falte o interesse. Em algumas versões a tradução é: no zelo não sejam remissos. A palavra remisso também tem significados interessantes. Ela significa descuidado, frouxo, que tem menos intensidade. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos dizendo: não seja frouxo no seu cuidado para com Deus. Não seja um crente meia boca. Assim como é uma vergonha para uma empresa um funcionário meia boca, relapso, descuidado, que faz tudo mal feito, que faz tudo com má vontade, que não se interessa, que não veste a camisa da empresa. Assim também é no reino de Deus. E é preciso entender que com uma força muito maior, está dizendo: meu irmão, ame ao Senhor com amor ardente, ame ao Senhor com muito zelo, faça as coisas de Deus com alegria, com graça, com interesse, com amor, com entusiasmo. Se você é vendedor, você vai falar do seu produto com entusiasmo, sim ou não? Seu produto é bom ou não é? Ou você vai dizer: irmão, não compra não, é ruim. Você vai dizer isso? Você pode até dizer para ele: bem, esse aqui é bom, agora esse aqui é demais. Você olha para o cabra e vê. Se você percebe a condição financeira dele, se ele tem recurso para pagar mais caro, você vai puxá-lo para comprar o mais caro. Mas se você vê na sua leitura psicológica que o vendedor é um psicólogo, é um analista, se ele percebe que o cabra está com menos recursos,
pelas expressões, pela forma de falar, ele lê. Então ele vai pegar aquilo que é mais simples, mais barato, e vai apresentar como solução e dizer: é bom, vai te atender, isso aqui é para você, é a sua cara. Aí você lidera uma célula. Aí você vai mandar uma mensagem: meus irmãos, é o seguinte, ó, tem reunião de célula, viu? Vocês apareçam lá, viu? Aí o cara chega lá na reunião, o irmão recebe com a má vontade: irmãos, hoje eu nem podia não, mas é compromisso, não sei o que, tal, tal. Eu estou com um pouco de pressa, que eu tenho umas coisas para resolver. Espera aí, irmão. Agora, se você manda uma mensagem dizendo: irmão, nós vamos ter um encontro com Deus nessa terça-feira, você não pode perder o que Deus tem para a sua vida nessa terça-feira, nessa reunião de célula, eu conto com você, eu espero você. O cabra vai ou não vai? E além de ir, vai com o coração aberto, com expectativa para receber uma bênção, uma vitória. No zelo não sejais remissos. Pare de fazer as coisas de Deus com meia boca. Aqui tem a turma que o culto começa às 6:30, mas ele é das 8. Você acha que Jesus está vendo? Irmão, se você teve algum impedimento e não pôde chegar mais cedo, parabéns por ter chegado às 8, às 8:30, sei lá que hora, faltando 10 minutos para terminar, mas você veio. Agora, se você pode se arrumar, se ajeitar para chegar mais cedo e não interessa em chegar, saiba que Deus está vendo que você é um relaxado, que você que está na presença dEle, para você não é importante. E aproveite e chegue mais cedo e ore e se ajoelhe ou ande aqui dentro e diga: Deus venha sobre nós, Deus venha sobre a minha vida, Deus venha sobre a vida dos meus irmãos, Deus venha sobre o louvor, Deus venha sobre a dança, venha sobre o pregador, venha sobre cada palavra. Deus vem sobre nós, nós carecemos de Ti. Deus está vendo como chama de fogo o que andas fazendo, escondido entre o povo, não se pode esconder da presença de Deus, pois acima de tudo, tudo, Deus vê. Deus está vendo como você se comporta na presença dEle. Deus está vendo o seu entusiasmo. Deus está vendo se você tem paixão por Ele. Deus está vendo se você ama a sua palavra. Deus está vendo se você ama a oração. Deus está vendo quem é você. O grande problema do Evangelho não é o Evangelho, somos nós. Tem uma história muito interessante sobre o grande avivalista George Whitefield, um inglês. E ele pregava todas as noites com tanta paixão, com tanto entusiasmo, e tinha um ateu que ficou conhecido mundialmente, que todo culto ele ia e sentava lá atrás. E acompanhava o sermão, a pregação atentamente. E aí George Whitefield, grande avivalista mundial, escritor de vários livros, assim: Deus, será que Ele está vindo para ouvir a tua palavra? Aí um dia, um irmão chega perto desse cabra, desse ateu, e falou com ele assim: você está gostando? Estou. Você acredita no que ele está pregando? Ele disse assim: eu não acredito, mas ele acredita, por isso ele prega com tanto entusiasmo, com tanto amor. Chame a atenção das pessoas pelo seu andar na presença de Deus. Chame a atenção das pessoas pelo seu falar. Chame a atenção das pessoas pelo seu comportamento, pelas suas atitudes dignas, retas, morais, éticas. Que as pessoas olhem para você e tenham que reconhecer Deus na sua vida. Não é tempo mais de crente meia boca.
Há milhares de pessoas caminhando para o inferno, que o nome não está escrito no livro da vida, e que se Jesus voltar, agora elas vão para o inferno. E muitos desses moram com a gente, andam com a gente, é da nossa casa, é da nossa família, é parente da gente, é colega de trabalho, é colega de escola, é patrão, é empregado. E a gente está vivendo como se tudo que a gente pregasse aqui, isso tudo fosse mentira. Esse pastor é um louco, o que essa gente prega é tudo mentira. Porque se nós acreditássemos de fato no que a Bíblia diz, de que nos sinais que estão se mostrando dia após dia, nós mudaríamos de vida, nós mudaríamos de postura, nós estaríamos na presença de Deus com fervor. Ia cantar com fervor. E orar com fervor, ia ficar em pé, fica com alegria. Como está a sua vida com Deus? Sua relação com Deus pode ser classificada como dedicação ardente, como um apaixonado por Deus. Ou Deus é sobra para você? Se sobrar? Hoje tem jogo do meu time. Pois é. Eu não posso trocar um jogo de futebol pelo culto, não, meu irmão. Não posso. O melhor é para Deus. Ame-o com todo o seu coração, com todas as suas forças. Ou a sua relação com Deus pode ser classificada como paixão intensa. Paixão intensa. A apatia não combina com a vida cristã. O crente precisa ser um indivíduo em chamas para Deus. Tem um livro do Dr. Wesley Duell, Em Chamas para Deus. Eu li esse livro e conheci no Brasil esse pastor inglês. Quando eu conheci ele, ele tinha 87 anos e estava no Brasil lançando o livro Em Chamas para Deus. Um homem altamente apaixonado por Deus. O crente precisa arder de zelo pelas coisas de Deus. É alguém que serve com fervor, que não tem tempo ruim, que se esforça, que dá o melhor, que faz o melhor. Aqueles que são mornos provocam náuseas em Jesus, provocam vômito em Jesus, a semelhança da igreja de Laodiceia, lá do livro de Apocalipse. E diz a Bíblia que eles estão prestes a serem vomitados por Deus. A palavra fervor quer dizer desejo intenso, entusiasmo e paixão. Já falei aqui muitas vezes. Nenhum homem convence uma mulher que ele está afim dela se ele não tiver paixão, entusiasmo, os olhos brilharem, chamar a atenção, pôr a sua melhor roupa, jogar não sei quantas balas na boca para tirar o bafo de onça, toma um banho, vai cheiroso, cumpre hora. Quem é que vai encontrar com a moça que ele quer namorar e ele que já chega atrasado no primeiro encontro? Chega nada. É isso, gente, é isso. Cadê aquele amor? O Senhor te pergunta hoje, através da minha boca, cadê aquela paixão? Eu estou sem força, então se levante em nome do Senhor, porque você não anda por vista, não é as lutas que podem te parar, porque os seus olhos estão no Senhor, você o adora, você o exalta, você o glorifica, e Ele te fortalece. Ele quer ser glorificado em sua vida em todo o tempo, é na alegria, mas também na dor, na bonança, mas também na dificuldade.
É por isso que não podemos permitir que a chama do Espírito Santo se apague, que percamos esse ponto de ebulição, esse fervor, essa fervura. Você pega uma água, você põe no fogão, numa trempe, acende o fogo, daqui a pouco ela está borbulhando. Mas se você desliga o fogo, daqui a pouco ela esfria. O fogo tem que arder constantemente na nossa vida. E era assim lá no culto, no templo, no Antigo Testamento. Eles tinham que manter uma lâmpada acesa o tempo todo. Então, e isso indica, tem uma indicação espiritual para nós, de que o fogo na minha vida e na sua vida não pode diminuir, a intensidade tem que ser alimentada o tempo todo. O sacerdote tinha que entrar e colocar mais óleo, e mais óleo, e mais óleo, todos os dias, para que o fogo, a chama, não se apagasse. E o Espírito Santo, um dos símbolos dele é o fogo, a chama que arde, e Deus não quer nada para você menos do que uma vida fervendo na presença dele. Que bom que você está aqui para ouvir isso hoje, porque nem eu sabia que eu ia dizer essas coisas. Olha para o seu lado, você vai lembrar que faltou alguém. Mas quem precisava estar aqui hoje, o privilegiado é você, porque quem está recebendo a exortação é você. Então glorifica Jesus. Precisamos nos empenhar ao máximo para que a chama do Espírito Santo nos mantenha aquecidos. O diabo sempre trabalhará para tentar esfriar a todo custo a atmosfera do nosso relacionamento com Deus. Em Apocalipse 3, 16 a 19, o Senhor Jesus faz uma advertência muito forte à igreja de Laodiceia, por não serem nem frios nem quentes. Antes de haverem aceitado a fé, eles eram frios. Ao perceberem a Jesus, ou a receberem a Jesus, haviam se tornado quentes, isso é, zelosos seguidores do Mestre. Agora, porém, encontravam-se num período de estado intermediário, a mornidão espiritual. E assim, porque vocês não são frios nem quentes, eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca, diz o Senhor. Uma exortação à igreja. Como é que você está? Está igual a igreja de Laodiceia? Tinha fervor e hoje não tem mais? Eu estou sem força, então peça ajuda. Se lance diante dele. É só uma oração sincera, real, e pedindo: Senhor, acende a chama do Espírito de Deus novamente na minha vida. Põe fogo na minha vida, muda as minhas prioridades, Senhor, e eu renuncio a tudo que te desonra. Me mostra, Espírito Santo, que eu tenho feito, que tem que ser renunciado. E o Espírito de Deus vai trazer à sua mente tudo que você precisa renunciar, para que fuja da sua vida, para que o diabo não tenha direito legal de agir e atrapalhar você. As influências do mundo não tenham poder sobre você, porque tudo que Deus quer, tudo que dele quer é ter comunhão com você. Quero orar com alguns grupos de pessoas. Primeiro com aqueles que eu entendi a mensagem, eu entendi a convocação, e eu decido me consagrar ao Senhor, eu decido me colocar diante de Deus, para que Deus acenda o fogo novamente no meu coração. Se você é essa pessoa, pode vir para frente. Renuncia a frieza, renuncia o pecado, renuncia a insensibilidade espiritual, a falta de zelo, a falta de cuidado, de amor para as coisas de Deus.